Graça e paz, meus queridos irmãos do canal Caminho da Fé. Olha aqui a missionária Eli Maria, da cidade do Icapuí, Ceará, Brasil. Mais uma vez, com mais um vídeo. Hoje não fiz live, estou gravando o vídeo em áudio. Como combinado, falar da parábola dos talentos. Mas, antes de tudo, quero agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, né? Pelas maravilhosas graças derramadas sobre a nossa vida, né? Só gratidão a Deus por tudo. Agradecer os novos inscritos, vocês que fazem parte já dessa família Caminho da Fé. Estamos caminhando para o tempo final, o tempo do fim. Jesus está voltando, vindo buscar a sua noiva. E nós estamos aqui aguardando a qualquer momento a sua vinda, né? Então compartilhe esse vídeo para as pessoas terem um despertamento. O nosso canal está com a proposta de despertamento para a gente estar preparado para a vinda de Jesus, preparado para as coisas que está antecedendo, as coisas que está vindo, né? A agenda global do anticristo está aí a todo vapor e nós devemos estar com a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração cheio da palavra de Deus, contrito com Deus e buscando a cada dia nos preparar, ajudar a nossa família a se preparar, e é isso que nós devemos estar fazendo, né? Então é muito importante a gente estar diante de Deus nessa preparação. E nós vamos falar hoje da parábola dos talentos, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 25 e vamos estar lendo a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Também, da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor: Entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse-lhe: Senhor, conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeias, e ajuntas onde não espalhaste.
e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Deverias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que disser será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que se tem, se lhe será tirado. No último versículo da parábola, versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Está aí a leitura da parábola dos 10 talentos. Essa parábola, o contexto dela foi exatamente dando continuidade no sermão profético que Jesus começou em 24 de Mateus, dando orientações, primeiro, respondendo perguntas, né? E ali ele deu aquela grande profecia, que foi a destruição de Jerusalém e o templo. Depois ele deu as respostas aos discípulos, quando seria que aconteceria aquilo, e quando seria a volta dele e o fim do mundo. Depois, no versículo 15, ele, depois dos sinais, ele dá orientação para a grande tribulação, ainda no capítulo 24. Ainda no capítulo 24, versículo 29, ele fala da vinda do Filho do Homem, que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e ele colocará os inimigos debaixo dos seus pés, e ali estará reservado o destino de todos os homens e a destruição do mundo. E ainda no capítulo 24, no versículo 36, o Senhor nos alerta para a vigilância, né? Quando ele traz uma exortação da gente estar vigiando, porque ele deu sinais, ele deu orientações, e depois ele ainda, no versículo 45, ele dá orientações na parábola da vigilância dos servos, né? E no capítulo 25 ele fala da parábola das 10 virgens, então voltando para a vigilância. Agora, o sermão continua onde a gente leu, versículo 14 do capítulo 25. O sermão continua com a parábola dos 10 talentos, certo? Que é a prestação de contas. Nessa parábola, nós devemos fazer uma reflexão para a gente não ser negligente. As primeiras parábolas que foram das 10 virgens, dos servos vigilantes, é a atenção total de preparo e vigilância sobre a vinda de Jesus. A parábola dos talentos, o Senhor está trazendo para nós a necessidade de nós não ficarmos negligentes. Aquilo que Deus confiou para nós, que foi os talentos, e que sim, iremos um dia prestar contas a Deus. Iremos um dia
está diante de Deus entregando os nossos talentos. E além da gente estar alerta que vamos prestar conta dos talentos, a gente tem que reconhecer o senhorio de Deus, de Jesus nas nossas vidas. No versículo 14 ele nos fala: porque isto também é como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. No versículo 14 fala claramente que este Senhor, ele era generoso, ele era um Senhor bom, ele era um Senhor que confiava nos seus servos, que no caso somos nós. Ele deu os talentos. Tudo que nós temos não é nosso, não, é emprestado. E nós vamos ter que prestar contas. Veja também que no versículo 14, ele diz que ele confiou, quer dizer, os seus bens. Os bens é dele. Além dele nos trazer das trevas para a luz, quer dizer, nos salvar, ele nos confiou os seus bens para a gente administrar em prol do reino dele. E não existe coisa mais gratificante de sermos alcançados pela graça, pela bondade e pela generosidade de Deus. Não existe privilégio maior e melhor, irmãos, de estarmos trabalhando em prol do reino de Deus, de estarmos inseridos nos seus planos, de estarmos fazendo parte da sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E tudo isso para a nossa vida espiritual é só lutar. É saudável estarmos trabalhando na sua obra, estarmos cumprindo o ID, estarmos exercendo o nosso talento que ele nos emprestou. Portanto, meus queridos irmãos, a gente vê ainda nesse versículo 14 que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é generoso. Ele nos deu talento, ele nos salvou, ele nos regenerou, ele confiou a sua obra nas nossas mãos. Bondade como essa não se encontra em canto nenhum. É um privilégio de sermos obreiros, trabalhadores do Senhor. E no versículo 15, a gente pode tirar outra lição. É que ele só dá os talentos, aquilo que convém à nossa capacidade. Versículo 15, ainda do capítulo 25. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, ele nos dá o talento segundo as nossas capacidades. Ele não é um Deus, um Senhor incoerente, não. Tudo que ele faz é com coerência. Ele chama, quando ele chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele envia. Quando ele envia, ele se responsabiliza. Jamais, meus queridos irmãos, Deus, o nosso Senhor, vai colocar uma sobrecarga na nossa vida. Talentos a mais que não podemos trabalhar com esses talentos, não. Ele vai dar a capacidade do talento que ele nos deu. Não, ele não é um Deus carrasco, um Deus cruel, não. Em hipótese nenhuma.
Então, esses talentos serão desenvolvidos, meus queridos, de acordo com a capacidade que Ele nos tem dado, nos deu. Ele não vai cobrar nada de ninguém além daquilo que Ele deu. Agora, Ele quer que eu e você seja fiel nos talentos que Ele tem nos dado. Simples assim. E o alerta que eu trago dentro dessa fala é que você não é para imitar ninguém, não. Você não é, não, porque o apóstolo Paulo, ele tinha muitos dons. Não, o apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. Eu e você somos outras pessoas diferentes. O Senhor, Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Com a nossa capacidade. Você não tem que imitar ninguém, você não tem que imitar Billy Graham, você não tem que imitar o apóstolo Paulo, você não tem que imitar aquele pastor, aquele pregador que tem mais uma desenvoltura, aquela irmã, não. É um talento que o Senhor nos deu, então vamos trabalhar em cima desse um talento. São 2 talentos que o Senhor nos deu, então vamos trabalhar em cima desses talentos. Então a gente tem que trabalhar em cima, meus queridos irmãos, daquilo que o Senhor nos confiou e nos capacitou. Além de tudo, Ele é justo. E Ele é o que nos capacita. Se Ele deu só um talento, Ele não vai exigir de mim, de você 2, não. Ele vai exigir o que Ele deu. Se Ele treinou, Ele se responsabilizou, Ele nos capacitou e pronto, queridos. Sabendo disso, tem que deixar algo claro também. No reino de Deus não existe competição. Não, eu tenho que fazer a obra de Deus melhor do que o fulano de tal, o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal. Eu tenho que ser melhor do que... Não. Não. Deus conhece a cada um de nós, o nosso caráter, a nossa estrutura, e Ele só dá o que Ele determinou para nós, o que Ele nos capacitou. Entenderam, irmãos? Também vemos nessa parábola lições. A primeira lição é a gente ser fiel a Deus, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Fidelidade. E nesse contexto, fidelidade não é guardar o talento. Vamos ver no versículo 18, a partir do 17. Da mesma sorte o que recebera 2 talentos, não, 16. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, fidelidade não é guardar e enterrar o talento. Muita gente pensa que fidelidade é guardar. Não, Deus deu para mim, eu não repasso para ninguém. Eu já vi tanto isso, irmão. Isso é egoísmo. Eu já vi tanto isso. Não, Deus me deu. Eu já vi, já presenciei isso. De longos anos. Não, a porta Deus abriu para mim, eu não vou abrir para ninguém. Simplesmente está enterrando o talento, que não é dele, dessa pessoa. Não, Deus me deu, esse conhecimento é meu, eu não vou passar para ninguém. Você está equivocado, você está enterrando o talento que não é seu. Deus abriu uma porta para mim. Um tempo, muitos anos atrás, eu estava em Campina Grande e uma irmã, ela era confeiteira de bolo. E outra irmã chegou para ela e disse assim:
Irmã, eu também confeito bolo. Me ensina a determinada massa, porque eu estou com dificuldade. Sabe o que foi que essa outra irmã disse? Deus abriu a porta para mim, não foi para eu abrir para outras pessoas, não. Quer dizer, ela enterrou o talento de uma forma egoísta, né? E eu pergunto a você, onde é que está essa irmã hoje? Só Deus sabe, né? E fidelidade não é enterrar o talento. Quando a gente vai ver Paulo lá em 2 Timóteo falando em guardar o bom depósito, né? Aquela carta, tá falando da sã doutrina, falando das santas palavras. Estou falando sã doutrina, não é usos e costume não, viu, irmão? Tem aí um equívoco muito grande de usos e costumes com sã doutrina. Sã doutrina é guardando a santa palavra de Deus no nosso coração, na nossa alma, para quando vir as adversidades, vir as tentações, as provações, a gente está firmado na rocha. Mas o apóstolo Paulo disse, guardando o bom depósito. Ele está falando aqui para preservar a sã doutrina, não abrir mão dela com essas novas filosofias, essas maneiras de pensar hoje, essa diversidade que nós estamos vivendo. Foi nesse sentido. Ele quis dizer não fazer concessão à santa palavra de Deus, à sã doutrina, guardar o bom depósito. Mas tem crente que não entende, pensa que guardar o bom depósito não é para mim, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou fazer por ninguém, e coisa e tal, e coisa e tal. Então, o que acontece? Enterra o talento. Aí hoje me faz lembrar o número de pessoas no nosso meio que tem extremos conhecimentos, muito conhecimento, muita gente boa por aí afora, até aqui mesmo no YouTube, com suas redes, com seus conhecimentos, né? E esses conhecimentos não é para guardar, é para distribuir mesmo, sobretudo com aqueles que têm mais dificuldades, né? De ter um conhecimento, né? Os que não têm leitura, os que têm dificuldades, que precisam ser ajudados, é para a gente estar distribuindo esses conhecimentos também. E fidelidade aqui nessa palavra é multiplicar o talento, não é guardar. Eu posso, como eu acabei de falar, guardar o conhecimento para eu crescer na graça e no poder de Deus. Mas a fidelidade aqui do talento é multiplicar. E também a gente pode ver aqui que ao ser fiel, ao ter fidelidade, também recebe prêmios, premiações que são as recompensas. Que recompensa é essa? É do reconhecimento do seu Senhor. Vamos ver aqui no versículo 20. Então aproximou-se, no 19, perdão. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e ajustar contas com ele, porque vai chegar o dia do ajuste de contas. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos. E disse o Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. E disse o Senhor daquele que entregou 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no meu gozo no gozo do teu Senhor. Então aqui já começa a recompensa da honra, a recompensa de ser honrado diante de todos. Servo bom e fiel, eu te coloquei, tu fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E assim ele falou também para o que deu os 2 talentos. E isso será maravilhoso.
ouvirmos naquele grande dia. E a pergunta é essa: você vai ouvir isso? Você está se preparando para ouvir isso? Você está administrando bem o seu talento? Ou você enterrou o seu talento? Ou você não sabe quais são os seus talentos? Busque ao Senhor. Ele lhe dará a resposta sim. E dentro dessas prestações de contas, nós iremos ouvir muitas coisas, além de bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Nós iremos ouvir do Senhor: muito bom servo, eu coloquei na tua mão aquele trabalho, eu coloquei na tua mão a família, eu coloquei na tua mão aquele depósito, eu coloquei na tua mão o dom de louvar, eu coloquei na tua mão o dom de pregar, eu coloquei na tua mão o dom de ensinar, eu coloquei na tua mão o dom de administrar, o dom de ajudar. Muito bem, servo bom e fiel, entra no meu reino, toma mais talentos. Muito bem, servo bom e fiel. E outra lição que a gente vai ver dentro dessa fidelidade é a recompensa de quem não esconde e enterra seus talentos. E aqui abre-se uma clara revelação que nós não somos robóticos. Teremos vida ativas no reino de Deus. Porque aqui ele diz: com os servos fiel, recompensa terá para aqueles que não enterraram os seus talentos. Ao que deu 5, deu mais 5. 10 talentos temos ali. E assim sucessivamente. Quer dizer que teremos muitos trabalhos delegados na eternidade para a glória do Senhor Jesus. Sim, iremos sim trabalhar em prol do reino de Deus celestial. Iremos ter grandes responsabilidades para aqueles que não enterraram seus talentos. Aqui nessa questão, eu queria que você, pela fé, imaginasse: se nós temos um corpo limitados devido da queda do homem, cheia de doenças, enfermidades, aquele que foi fiel com seus talentos e terá mais responsabilidade com um corpo glorioso, incorruptível, cheio de novos talentos e dons que a Bíblia não relata, né? Numa dimensão que mente humana não pode alcançar, não é? Então nós teremos esse privilégio de sermos num corpo glorioso, uma responsabilidade maior. E eu quero abrir aqui um parênteses que quanto mais você for fiel no pouco, sendo fiel a Deus, mais você granjeará talentos e recompensas no céu. Está aqui na própria parábola. Servo bom e fiel, toma mais talentos, toma mais presentes, toma mais responsabilidades. Então trabalhe, não enterre o seu talento. Trabalhe para o Senhor, cultive o seu talento. Um dia eu e você prestaremos contas a Deus. E além de tudo, desses benefícios que vamos ter, no versículo 23 diz: e disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este gozo é o maior gozo do mundo, que é estar com Deus para toda eternidade, irmão. Não existe maior presente de que estar com Deus, com Jesus, junto ali com a Trindade, estar no gozo do seu Senhor, estando livre da condenação eterna, da separação eterna. Isso será o maior presente, o maior privilégio, ele dizer isso para nós. Irmãos, entenda a dimensão. O gozo do teu Senhor eternamente é estar com Ele, é ver a face do seu Senhor, é saber que é amado pelo seu Senhor, é de estar ali para a eternidade toda, é estar ali no meio dos louvores, estar ali desfrutando das benécias celestiais com Deus, estar ali com os santos salvos de Deus, estar ali eternamente, de eternidade, de eternidade, de eternidade. Amém. Agora vem a maior lição, né? Que é sobre a gente fugir da negligência. No versículo 24, mas chegando o quê? Recebera um talento, disse: Senhor, eu conheço-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeias e ajunta onde não espalha. Vem o servo que escondeu o seu talento. E aí a pergunta é essa: você conhece o seu Senhor? Se você conhecer o seu Senhor, vai determinar como você vai servir a Ele. Esse servo aqui conhecia o seu Senhor na ótica dele, na visão dele, um Senhor terrível, um Senhor mau, um Senhor cruel. E ele enterrou o talento dele por causa dessa visão negligente, errônea que ele teve de Deus. E aqui nós devemos ter cuidado, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é terror, não é você ver Deus como um terror, é temer. Temer é respeito, temer é fidelidade, temer é amor, temer é compreensão, temer é obediência, né? Como você vê Deus? Um Deus cruel, um Deus carrasco? Não. A gente tem que aprender a lição dos filhos para com os pais. Os filhos têm que ter respeito para com os pais. Não temor, terror. Esse temor é respeito. E aqui a gente tem que ter essa motivação de respeito e obediência a Deus, a sua palavra, de respeito e amor. Ele deu o talento, ele nos capacitou, ele confiou, e eu vou trabalhar nesse talento. Ele não vai me castigar de forma nenhuma se eu desenvolver bem este talento. E muitas vezes, muitos de nós, em vez de ter amor, deleito, prazer em Deus, tem terror. Não. A Bíblia diz: cheguemos, pois, ao trono de Deus com ousadia, porque somos filhos, com temor, com respeito. O que a gente não deve fazer é pecar. Mas ainda que a gente venha a cair, ele disse que teremos um advogado à destra do Pai para estar advogando as nossas causas, as nossas quedas, as nossas falhas. Então devemos ter deleite, prazer, amor de estar fazendo a obra dele crescer, de estar fazendo os talentos dele crescer. Ele nos confiou. Então aqui demonstra que esse servo negligente
Ele não é um servo nascido de novo, não. Ele não passou pelo novo nascimento. Ele não entendeu a teologia de Deus, ele não entendeu o Deus Todo-Poderoso de amor, ele não entendeu, ele não respeitou, ele não amou, ele não considerou, ele não agregou a vida dele no reino de Deus, ele não administrou, ele não lutou, ele não batalhou pelaquilo que Deus confiou a ele. Ele negligenciou, simplesmente ele não deu crédito. Ele não é um nascido de Deus, ele não tem uma semente de Deus dentro dele. Quem enterra o talento é porque não é salvo. E a gente vê, pela negligência dele, que ele gerou um mal para ele, que é a esterilidade. Ele se tornou um servo estéril. Quanto a gente vê isso no nosso meio, servos amargos, servos amargurados, servos estéreis, servos que só vê defeito nos outros, servos que não têm prazer de se deleitar nas coisas de Deus, que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de orar, que não gosta de louvar, que não gosta de estar no meio dos santos. Isso é o resultado do servo estéril, do servo que esconde os talentos. E aqui também tem outro perigo, aquele servo religioso que tem medo de Deus, aí enterra os talentos, aí ele não faz nada, tudo ele tem medo. Eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de Deus, eu não faço isso porque eu tenho medo de Deus, até em relação aos usos e costumes. Eu não faço isso porque eu tenho medo de Deus, e ele se torna estéril, ele enterra o talento e ele se afunda. E é um perigo isso, meus amados irmãos. Ele fica amargo. E hoje, irmão, o número de pessoas nos nossos meios que estão se apresentando diante de Deus de mãos vazias é um absurdo. E muitos deles estão partindo para a eternidade de mãos vazias, pensando que o Senhor não irá cobrar os talentos. Um perigo, isso é um engano. Isso é um engano, alerta, alerta. Passa esse vídeo para muitos ouvirem. É um engano, Deus vai requerer sim os talentos das nossas mãos. E além dele enterrar o talento, ele dá prejuízo no reino de Deus. Ele nem faz o talento prosperar, e ele deixa o talento inértil, imóvel. Aí o Senhor ainda diz, porque você não deu aos banqueiros, porque lá ele ia ter juros. Então, esse servo que enterra o talento, ele dá prejuízo, e ele traz prejuízo ao reino de Deus. E o Senhor foi muito duro com ele, servo mau e infiel. Você me deu prejuízo, você enterrou, você não passou esse talento em frente, servo mau e infiel, você não me deu lucro, você não fez nada em prol do meu reino. Servo mau e infiel, você enterrou, poderia ter levado para os banqueiros, e ali eles trazerem o que é o juro, mas você enterrou. Então esse servo que enterra é um servo que traz prejuízo ao reino de Deus. E sim, amados irmãos, e sim, nós prestaremos conta a Deus. Aí agora vem a recompensa. Os outros dois servos teve a recompensa da honra, e esse servo vai ter a recompensa da desonra, né? Quando o Senhor Jesus, ele disse: servo mau e infiel, tu sabias que eu planto, eu colho onde eu não ceifei. Então, servo mau e infiel, eu vou te lançar fora. E no 29 ele diz, porque qualquer que tiver, no 27, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o que o meu com os juros. E o 28,
Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e o que em abundância, mas ao que não tiver, até o que não tiver, aquele tiver, será tomado. E o resultado, a recompensa dele foi: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. Essa é a recompensa para o servo que enterra o talento. Aí eu te pergunto, amado e queridos irmãos, a pessoa que morreu hoje, que tem o seu talento enterrado, será salvo? Pela Bíblia, não. Aí a pergunta que não quer ficar lá: o que é que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? O que é que você tem feito com as portas abertas que Deus tem aberto para você? O que é que você tem feito com seus dons e talentos? Porque você vai prestar conta a Deus. Eu prestarei conta a Deus. Nós prestaremos conta a Deus. Olha, você ainda tem tempo de se despertar. Você ainda tem tempo de buscar o seu Senhor. Você ainda tem tempo de desenterrar o seu talento. Alerta, alerta, porque o dia está chegando. Jesus está voltando. Graça e paz. Mas antes de eu terminar, meus queridos irmãos, eu dei a graça e a paz. A pergunta também que não quer calar: o que iremos ouvir naquele grande dia? Servo bom e fiel, entra no meu gozo eterno? Ou iremos ouvir: servo mau e infiel, lançai ele nas trevas exteriores? É um momento de refletir da nossa vida espiritual. O que nós temos feito? Nós temos negligenciado aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Nós temos negligenciado a nossa salvação? Sim, porque a parábola do talento, ela está ligada com a nossa salvação. Então, meus queridos, devemos estar em alerta. Você é um nascido de novo. Você tem convicção da sua salvação. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Jesus está voltando. Ou você pode partir antes da volta de Jesus. Você está preparado? Essa é a questão. Oremos. Deus Pai, de toda bondade e de todo amor, estamos diante de Ti, diante desta parábola, te pedindo a Tua santa e misericórdia na nossa vida. Ajuda todos os meus ouvintes, Pai, em nome de Jesus. Todos que estão ouvindo, Pai, em nome de Jesus, todos os Teus servos, Tuas servas, aonde esse áudio for, vai ajudando a sermos fiéis a Ti. Nos ajude a nunca enterrar o nosso talento. Tenha misericórdia, levanta aquele cansado, aquele que quer desistir, aquele que está parado, aquele que não teve nenhuma experiência contigo. Porque o que é nascido de novo sabe que neste mundo teremos aflição e tribulação, mas temos ânimo, porque o Senhor está conosco. E como o Senhor venceu, nós venceremos, em nome de Jesus. Amém.